Muito bom dia! Este é o programa Manhã Viva. Estou novamente aqui convosco para um dia especial, um dia de mais conhecimento, de mais aprofundamento sobre a nossa igreja. E também que seja um dia para você que nos assiste de muita alegria, uma manhã viva, uma manhã realmente cheia da presença de Deus. Hoje o tema do nosso programa é os papas que marcaram Portugal. Ainda estamos assim no clima, podemos dizer, pós Jornada Mundial da Juventude. Tivemos a presença do Papa Francisco em agosto, aqui em Portugal. Mas é sempre bom recordar esses momentos, não só de Francisco, mas desde Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI. Então, algumas particularidades, curiosidades, saberemos no programa de hoje. Mas antes, quero apresentar a vocês esses livros, nossa indicação, que tem a ver com o nosso tema, Dia a Dia com o Papa Francisco, disponível na nossa livraria Canção Nova, nas nossas livrarias, também na nossa loja online, e também este aqui, Novena São João Paulo II. Então, fica aí a dica desses livros que tem a ver com o nosso programa, o nosso tema de hoje. E sempre é bom a gente retomar as palavras, as mensagens, os discursos dos santos padres. Então, estamos aqui com um professor de História, José de Carvalho, que tem estudado sobre a presença dos papas aqui em Portugal, como eu falei há pouco, desde Paulo VI. E ele também publicou neste ano o livro Os Papas que Marcaram Portugal, com o prefácio do padre Carlos Cabecinhas, que é reitor do Santuário de Fátima. E José de Carvalho também é autor dos livros Santo Antônio, um santo popular, e Bento XVI em Portugal. Mas antes de começarmos a nossa entrevista com o professor, vamos fazer o nosso momento de oração como é habitual nesse programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Confiamos à Virgem Maria, todo o nosso dia, tudo que iremos conversar, para que de fato, chegue aos corações e, mais ainda, nós cresçamos no nosso amor à Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Bom, muito obrigado. Eu é que começo por agradecer a vossa amabilidade e o vosso convite e, ao mesmo tempo, parabenizar-vos pelo vosso excelente trabalho que têm feito de evangelização e usando as novas tecnologias, usando a televisão, usando a comunicação social e que chega a todos os lugares do mundo e, portanto, um bem-aja a toda a vossa comunidade Canção Nova por isso. A propósito dos papas, e uma vez que a Graciela teve a amabilidade de falar aqui, a propósito dos papas que marcaram Portugal, de facto, nós para falar de Portugal e para falar de um país com 900 anos de história, temos obrigatoriamente que falar de catolicidade, temos de falar de cristandade e depois, evidentemente, de Portugalidade. As palavras não são escolhidas apenas para rimar, mas simplesmente porque a identidade portuguesa, a identidade nacional, está relacionada com os papas e com a catolicidade. Para, se calhar, os menos atentos a todas estas questões, aquilo que era, à época, a certidão, se nós quisermos, a certidão de nascimento de Portugal, foi passada por um Papa no longínquo ano de 1179, portanto, pelo Papa Alexandre III, que passou a célebre bula Manifestis Probatum, ou seja, está claramente provado. Portugal era reino independente e, na altura, Dom Afonso Henriques seria intitulado como rei de Portugal. E, portanto, depois, ao longo destes 900 anos, nós temos tido, neste caso Portugal, tem tido o privilégio de se relacionar sempre com a Santa Sé, com o Vaticano, e prova clara da importância, por um lado, da cristandade, da catolicidade e, ao mesmo tempo, também do nosso país. Quer dizer, nós, por qualquer lugar por onde caminhamos, e as pessoas que estão lá em casa percebem isso claramente, aquilo que marca
a presença de várias gerações que nos antecederam e as gerações que aqui estão connosco e seguramente as próximas gerações que nós vamos legar são estes valores da cristandade. Toda a gente está, aliás, sabe que entra na comunidade junto da igreja quando é batizado e, portanto, desde tenra idade. Depois, quando se despede desta vida terrena, aquilo que tem depois a despedida junto dos familiares da comunidade e toda a gente é outra vez na igreja com o funeral e, portanto, e com o enterro, também o enterro católico, da mesma forma que já teve o batismo católico. E, portanto, toda a nossa passagem aqui na Terra está marcada com a Igreja Católica e com a catolicidade. Portanto, isto não é novidade para ninguém que está lá em casa. Mas antes, assim, uma curiosidade. Como começou o seu interesse de unir a religiosidade, reunir o estudo sobre os papas e a história? Bom, essa é uma pergunta, se nós quisermos, relativamente simples de se responder. Eu julgo que nós, quando somos crianças, todos nós gostamos de ouvir contar histórias e ouvir histórias, principalmente através dos nossos avós. E eu tive o privilégio de conviver relativamente perto com um dos meus avós e ele, de facto, estava sempre a contar histórias e, portanto, eu fiquei sempre com a curiosidade em relação aos assuntos da história. Depois, quando comecei a frequentar a escola, também a história sempre me fascinou. E, além disso, sou também oriundo de uma família profundamente católica, crente, de uma família profundamente ligada àquilo que eram as atividades, eram e são ainda, portanto, relacionados com as atividades da paróquia. E, portanto, aquilo que eu me recordo desde tenra idade é que a minha identidade, além de estar relacionada com a da família, com os meus pais, também com a catolicidade. Depois, quando ingressei no curso de História, quer dizer, uma área quase que obrigatória foi esta, de facto, de procurar conhecer e dar a conhecer mais de perto aquilo que é a proximidade e a importância da Igreja Católica para aquilo que é o sentir profundo do português. E, portanto, nada melhor do que agarrar também nesta questão dos papas e da presença dos papas que marcam, ou que marcaram, neste caso, marcaram o nosso passado e continuam ainda a marcar o presente. Quer dizer, nós vimos isso recentemente, embora já passaram alguns meses, mas nós vimos isso ainda em agosto, é quando da nova passagem do Santo Padre, do Papa Francisco, para assinalar a Jornada Mundial da Juventude, tendo passado por Fátima e Lisboa, nós vimos aquilo que foi a mobilização popular, a mobilização dos portugueses e também da comunidade internacional à volta do Papa. E, portanto, para aqueles que por vezes nos dizem que o cristianismo que está a desaparecer e que apenas mobiliza aquelas pessoas mais velhas de 70, 80 anos que ainda teimosamente continuam a assistir à Eucaristia ao domingo ou vão todos os dias à missa, quer dizer, ficou provado à vista de todos, quer dizer, que milhões de pessoas se mobilizaram para acompanhar o Santo Padre e acompanhar toda aquela juventude que se mobilizou à volta do líder da Igreja Católica, que com 86 anos ainda mobiliza a juventude. E como sempre é tradicional em todos os papas, em todas as jornadas mundiais da juventude, os jovens gritarem, esta é a juventude do Papa. Não importa qual o Papa, mas sempre há esse grito, né, os jovens sempre nas ruas, como nós podemos ver na Jornada Mundial da Juventude. Mas, voltando sobre os papas em Portugal, o seu livro faz um apanhado antes do século XX ou mais a partir de do Papa Paulo VI aqui em Portugal? Assim, faz-se obrigatoriamente uma abordagem muito geral daquilo que foi a relação dos papas e, de modo muito particular, aquela referência que há pouco fizemos a propósito passaremos para os dias de hoje atualizando a certidão de nascimento de Portugal com o Papa Alexandre III em 1179. Mas depois a grande parte do livro, evidentemente, que se relaciona com o relato das visitas que os papas fizeram aqui em Portugal e, de modo muito particular, evidentemente, o primeiro Papa, o Papa São Paulo VI, que aqui passou há mais de 50 anos, portanto, para assinalar, em 1967, e que aqui se fez peregrino de Nossa Senhora. Depois o Papa São João Paulo II, e esse de saudosa memória, porque teve um pontificado longo e que aqui até diria em jeito de brincadeira que habituou muito mal os portugueses, na medida em que passou por cá 3 vezes e, portanto, por 3 vezes
vezes se fez Em peregrino. outros países também, até no Brasil também, que ele passou mais vezes. Então, pronto, julgo que habituou mal todo o mundo, Sim. na medida em que foi o Papa mais viajado de toda a história, quer dizer, deu várias voltas ao mundo, e, portanto, nem nos quilómetros que fez por todos os países e levando a mensagem evangélica para todo lado. Depois o Papa Ratzinger, que teve um pontificado relativamente curto, mas que também por aqui passou em Portugal em 2010, e agora, portanto, tivemos depois também em 2017 o Papa Francisco, o Papa reinante, que aqui esteve também a assinalar o centenário das aparições e canonizando nessa altura também os pastorinhos, o Jacinta e o São Francisco, Marto, e depois tivemos agora recentemente, portanto em agosto, a célebre Jornada Mundial da Juventude e essa verdadeira instituição, se quisermos, internacional de mobilização de juventude, que foi fundada precisamente por São João Paulo II, nos anos 80, e que tem sido acompanhada pelos papas que lhe sucederam, neste caso o Papa Bento XVI e agora o Papa Francisco, e que seguramente ficará para as próximas gerações e para os próximos papas e para a próxima juventude, para que as próximas gerações continuem a defender esse legado que a Graciela aqui também abordou, a propósito, viva o nosso Papa, e portanto nós somos os jovens do Papa. Sim. E portanto para que isto continue para os meus filhos e para os nossos Sim. netos e para as próximas gerações ad aeternam. E portanto estas são, se quisermos, as linhas gerais que aqui estão do livro. Não sei se depois falaremos um pouco mais em pormenor de cada um dos papas e daquilo que cada um deles deixou da sua passagem por Portugal, mas de um modo geral, portanto, é isto que me apraz dizer nesta fase inicial. Também justamente gostaria de perguntar se é possível fazer uma análise de como cada papa marcou Portugal e até de que forma assim, os portugueses passaram a... Também impactou a imagem dos portugueses em relação à Igreja com a visita de cada um dos papas. Em primeiro lugar, eu julgo que a presença dos papas em Portugal conseguiram um feito inédito, que foi mobilizar multidões por todos os lugares por onde os papas passaram. Evidentemente que o Papa Paulo VI veio aqui num determinado contexto, de há mais de 50 anos, com a célebre Guerra Fria que se fazia sentir entre os blocos político-ideológicos e estratégicos que nós tínhamos à época, e esteve aqui fazendo um veemente apelo à paz, relacionando evidentemente a questão da paz com aquilo que é a essência, no fundo, da mensagem de Fátima, na medida em que a mensagem de Fátima, quando surge em 1917, também é claramente como uma mensagem de paz para um mundo que estava envolvido na chamada Grande Guerra, ou depois na Primeira Guerra Mundial, e que estava a dizimar uma parte do mundo, e Nossa Senhora aparece claramente com essa mensagem de paz, por um lado, e de esperança, por outro, mas fazendo também ao mesmo tempo um apelo para que as pessoas rezassem o terço e ao mesmo tempo houvesse emenda de vida e conversão. E, portanto, esse foi um aspecto fundamental que o Papa Paulo VI também ele aqui veio fazer de apelo insistente à paz, baseado naturalmente na mensagem de Fátima. Depois o Papa São João Paulo II, e esse é claramente um Papa, quer dizer, relacionado com Fátima. Eu até me atrevo a ir mais longe e a dizer que o Papa São João Paulo II descobre Fátima a tiro. E quando se diz que descobre Fátima a tiro, é mesmo a tiro literalmente. Porque ele percebe que no dia 13 de maio de 1981, ou seja, ele tinha iniciado o pontificado em outubro de 1978, e portanto em 1981, precisamente na data do 13 de maio, sofre o atentado na Praça de São Pedro, no Vaticano, e aquele atentado, numa circunstância normal, seria mortal para o Papa. Sim. E, portanto, era um atirador profissional que ali estava, tinha uma missão que era matar o Papa e, numa situação normal, a missão estava cumprida, o Papa morreria. Agora, o Papa descobre, depois, aliás, a data não é por acaso, para quem é crente e para quem acredita e para quem tem fé, estas questões são todas muito simples de entender. Quer dizer, o dia 13 de maio de 1981 é claramente uma deuscidência em que é o dia da aparição, e neste caso aparição aniversária de Fátima, 13 de maio. Quer dizer, tínhamos uma multidão aqui em Fátima, portanto, nos espaços do santuário e ali mesmo no espaço do Vaticano, na Praça de São Pedro, ao atentado mortal em relação ao Papa. O Papa depois, mais tarde, algumas semanas mais tarde, percebe a ligação e a deuscidência da data e diz claramente que houve uma mão que disparou a bala e houve outra mão
que desviou o sentido da bala. Sim. Ou seja, foi isso que permitiu depois ao Papa não morrer e, portanto, continuar a sua vida. E ele depois, no ano imediatamente a seguir, portanto, em 13 de maio de 1982, está aqui, bem perto de nós, no Santuário de Fátima, a agradecer a Nossa Senhora ao facto de ter sido salvo daquele atentado e, ao mesmo tempo, deixa também a bala que se tinha alojado no seu corpo, deixa junto de Nossa Senhora, e mais do que isso, na coroa preciosa de Nossa Senhora de Fátima, e que ainda hoje continua essa bala numa outra deuscidência, no fundo, em que aquela coroa tinha sido feita nos anos 40, e, portanto, mais de 40 anos depois, o Papa São João Paulo II entrega a bala, e o bispo da época percebe que o tamanho da bala era precisamente o mesmo tamanho que estava disponível no topo da coroa. E, portanto, mais uma absoluta deuscidência que liga profundamente João Paulo II a Fátima e também a Portugal. E justamente também foi Bento XVI, enquanto cardeal Ratzinger, que escreveu o comentário teológico sobre o segredo de Fátima, sobre a mensagem de Fátima, e também ele associou o bispo vestido de branco sobre a cidade em ruínas, e ele fez essa interpretação, toda essa ligação justamente com São João Paulo II. Sim, portanto, a prova clara de que a mensagem de Fátima era não apenas para aquela época, para aquele contexto de 1917, mas também, neste caso, acaba por ser o Papa São João Paulo II, o Papa que mais se empenhou, no fundo, à volta da questão de Fátima, do segredo de Fátima. O Papa Bento XVI, na altura, cardeal Ratzinger, o ainda prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que faz, de facto, e que prepara o comentário teológico. E, aliás, o próprio Papa Bento XVI, nessa altura já eleito como Papa e já na qualidade de Papa, chega aqui também em maio de 2010, na sua visita aqui a Portugal, e diz claramente que a mensagem ou a missão profética de Fátima ainda não tinha terminado. Ou seja, prova de que aquela mensagem que tinha sido deixada em 1917 ainda não terminou e é para continuar. Ou seja, enquanto houver humanidade e enquanto houver mundo, seguramente que a mensagem de Fátima continuará. E, aliás, não é preciso estarmos muito atentos, mas ainda agora vindo para cá, nesta altura agora em outubro, quer dizer, a multidão de gente que ainda continua a mobilizar-se para o santuário, para junto à Capelinha das Aparições, e que ali se percebe que não são apenas as pessoas que vêm, se quisermos passear, não, as pessoas vêm agradecer a Nossa Senhora, e é porque há ali de facto algo profundo e algo que atrai as pessoas e que as chama. Portanto, isto, da mesma forma que atraiu os Papas para se fazerem também eles peregrinos de Nossa Senhora, continua a atrair multidões. Não é por acaso que há à volta de 5 milhões de peregrinos visitam anualmente o santuário. E, portanto, há ali alguma força sobrenatural que, de facto, atrai todas estas pessoas, e não apenas portugueses, porque senão 5 milhões era quase metade da população portuguesa, mas atrai mas atrai milhares, para não dizer milhões de peregrinos de todos os lugares do mundo que se sentem chamados por esta missão que ainda continua, quer dizer, esta missão profética de Fátima, como muito bem disse o Papa Bento XVI aqui em Portugal e aqui no santuário. Sim, e também é importante a gente pensar que cada Papa que veio também num determinado contexto histórico de Portugal, os chefes de Estado de cada época, né? Então, ficam para nós as palavras dos Papas em cada época, mas também sabendo que cada um veio com uma missão, vamos dizer assim, naquela época da história. O que desses 4, de qual a gente poderia, assim, ou de todos, se der tempo, a gente pensar na relação deles com os chefes de Estado, com a história de Portugal ou a história mundial no contexto da visita de cada um. Bom, como eu julgo que o tempo será pouco e, portanto, estará devidamente controlado, eu se calhar foco aqui dois ou três aspectos que me parecem mais relevantes. Desde logo o primeiro Papa, Paulo VI, na medida em que o mundo estava num mundo imerso em guerra e em complicações e em dificuldades, e com a questão, como falámos há pouco, da questão da Guerra Fria entre os dois blocos, as questões todas de natureza estratégica, política, diplomática, e o Papa chega aqui como quase que, aliás, na qualidade de
chefe da Igreja, e portanto ele faz uma peregrinação a Fátima, não faz aqui uma visita de Estado a Portugal, e portanto esse é logo um primeiro aspecto aqui a salientar, ao contrário depois de todos os outros Papas, todos não, na medida em que o Papa Francisco também, quando esteve em Portugal, também da primeira vez em 2017, também faz uma peregrinação a Fátima e não propriamente uma visita a Portugal. Mas os outros Papas tiveram cuidado de fazer peregrinação a Fátima e juntar a isso o seu papel também de chefe de Estado e fazerem uma visita, ao mesmo tempo também oficial, a Portugal. O Papa Paulo VI, portanto, faz o apelo veemente à paz. Falo na qualidade de chefe da Igreja no santuário, mas para que as autoridades portuguesas também o ouvissem, e aqui nós temos que perceber que se era o mundo que também estava em guerra e com a questão dos blocos, nós também tínhamos em Portugal a célebre Guerra do Ultramar, e portanto que estava a mobilizar centenas de jovens para as então províncias ultramarinas de Angola, Guiné, Moçambique, e isso foi claramente uma mensagem forte que aqui foi deixada. Depois o Papa São João Paulo II, também naquele contexto da URSS, da União Soviética, daquela ligação também profunda entre a Rússia, o papado, a cristandade e a consagração do mundo, e a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria para a conversão da Rússia, esse também é um aspecto fundamental. O Papa São João Paulo II teve essa preocupação de também aqui, na visita que fez em 1991, fazer esse apelo, percebendo das incapacidades humanas para ultrapassar as dificuldades, fazer esse apelo à Nossa Senhora e à Mãe de Deus. Depois também o Papa Francisco, quando aqui esteve, em 2017, mas de forma muito particular e clara, e que ainda estará mais recente na memória das pessoas, é quando a sua passagem em agosto para a Jornada Mundial da Juventude, ele falou claramente da necessidade de ultrapassar esta verdadeira ditadura do relativismo que o Papa Bento XVI já tinha insistentemente falado nela, e o Papa Francisco fala aqui em Portugal, mas com os olhos postos no mundo e para que todo o mundo ouvisse, da questão da defesa intransigente da vida. A vida desde o momento da concepção até à morte natural. Mais ainda quando Portugal ainda continua nos dias de hoje, e isto já desde há alguns anos a esta parte, envolvido naquilo que são discussões políticas para a questão da vida, para desclassificar a transcendência da vida e colocando o homem a decidir quando é que a vida começa e quando é que ela acaba. Ou seja, fez claramente o apelo à questão de parem com o aborto, parem com a eutanásia. E, portanto, isto são mensagens claramente fortes que não só a população aqui portuguesa ouviu, a juventude ouviu e, acima de tudo, para que as autoridades políticas nacionais também a ouçam. E isto acho que se nós fizermos no fundo, aquilo que a Graciela me perguntava, a propósito das mensagens que eram deixadas atendendo ao contexto político, social e das épocas. E, portanto, esse foi um apelo que, aliás, agora recentemente o Papa Francisco fez e que me parece relevante aqui também assinalar nesta nossa conversa. E até foi no 12 de maio que foi aprovada a eutanásia aqui em Portugal, né? Então, a oportunidade que o Papa teve de estar presencialmente em Portugal e justamente abordar essas questões de defesa da vida, de que mesmo com as leis sendo aprovadas, mas que na consciência dos cristãos permaneça o que é o correto, o que é a defesa da vida, né? Uhum. Sim, e aqui uma distinção clara entre aquilo que é entre aspas, legalidade para leis iníquas e aquilo que é a moralidade de aceitar essas leis. Sim. E, portanto, nós aqui precisamos de estabelecer claramente esta distinção. Ou seja, não é por uma determinada lei estar aprovada que ela passa a ser legítima. Ou seja, ela pode ser legal sob o ponto de vista jurídico, e atenção que eu não falo aqui na qualidade de jurista, porque eu não sou jurista, e portanto a minha formação de base é na área da história, mas de qualquer das formas é importante estabelecer esta distinção. Ou seja, nem tudo aquilo que é legal aos olhos da lei é legítimo e moralmente aceitável sob o ponto de vista da consciência e sob o ponto de vista daquilo que são os valores cristãos e daquilo que faz parte da nossa matriz civilizacional católica e cristã. E, portanto, isso também é importante que as pessoas percebam, uma vez que, por vezes, há alguma confusão na cabeça das pessoas, porque, se a lei permite, é porque é possível. Não, quer dizer, nós temos aqui uma distinção clara entre a legalidade e a moralidade, mas isso daria seguramente tema para outra conversa. Outro programa, conversa. Exato, para outra outro conversa. tema. Muito bem. Mas
Daqui a pouco nós vamos voltar para o segundo bloco aqui da nossa conversa sobre a presença dos papas em Portugal, continuar com a presença aqui do professor José de Carvalho, porque sempre é bom a gente recordar mesmo a ligação que os papas têm com Portugal, com Fátima em especial. Então, a gente pode considerar que é inseparável, né? As figuras dos papas são inseparáveis de Portugal e com a mensagem de Fátima. Então, continue aí ligado e até já! Continuamos o nosso programa, continuamos nessa manhã viva e hoje com o tema Os Papas que Marcaram Fátima. Estou com a presença aqui como nosso convidado de hoje, o professor José de Carvalho. No primeiro bloco já falamos bastante questões sobre a presença dos papas em Portugal. O primeiro papa a visitar Portugal foi São Paulo VI, inclusive ele foi o primeiro papa também a ir à Terra Santa, inclusive. A gente até comentava antes do início do programa que foi o primeiro papa em séculos de cristianismo a visitar a Terra Santa e daí abriu as portas para que os papas visitassem inúmeros países, inclusive Portugal. Então, começo agora também esse nosso segundo bloco com a frase de autoria do professor, em que diz assim: Portugal, como nação, é inseparável da vocação de Pedro e de Maria, seja ela da Conceição, da Imaculada, da Vitória ou de Fátima. Por sua vez, falar de Fátima é falar obrigatoriamente do Papa, e falar do Papa é falar de Fátima. Falar de Portugal é falar de Fátima, e falar de Fátima é falar de Portugal. Mas antes de continuarmos a nossa entrevista, vamos assistir a peça, especialmente de quando o Papa Francisco veio em agosto a Portugal. Esta foi a primeira vez que um Papa visitou também de forma curta, em pouco tempo e fora de uma peregrinação aniversária. Então, no dia 5 de agosto, ele esteve cá em Fátima para rezar o terço na capelinha, junto com jovens reclusos, jovens com deficiências. E eu tive a oportunidade de estar aqui, de gravar essa reportagem que agora você confere. Helicóptero a sobrevoar o recinto de oração do santuário e já causa aquela emoção. Após 6 anos, Francisco faz-se novamente peregrino da paz na Cova da Iria. Na mais curta deslocação de um papa ao santuário, o sumo pontífice aterrou no novo heliporto de Fátima, fazendo o trajeto em papamóvel até a Capelinha das Aparições, que sofreu adaptações dadas as dificuldades de mobilidade do Santo Padre. A multidão corre para saudá-lo e do papamóvel, Francisco abençoa inúmeras crianças até chegar à capelinha. Diante da imagem de Nossa Senhora, instantes de silêncio, como costuma fazer em santuários marianos. A visita do Papa ao santuário acontece justamente no primeiro sábado do mês, dia dedicado ao Imaculado Coração de Maria. Aqui, ele destacou que Maria nunca foi protagonista e sempre partiu apressada ao encontro do outro, como precisou aprender em português. Apressada. Em português se diz apressada, me disse Monsenhor Ornella. Nossa Senhora apressada. Ressaltou ainda que a capelinha é uma bela imagem da igreja, acolhedora e sem portas. A igreja não tem portas para que todos possam entrar. Aqui também podemos insistir que todos podem entrar, porque é a casa de uma mãe. E uma mãe tem um coração aberto a todos os filhos.
para todos os hijos, todos, 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 sem exclusão. O Santo Padre presidiu a recitação do terço junto a cerca de 100 pessoas com deficiência e jovens reclusos, que pela sua situação não podem participar da JMJ em Lisboa. Sempre afetuoso, também cumprimentou os que estavam com ele na capelinha. Já falamos de Paulo VI, Bento XVI, João Paulo II, mas claro que na nossa memória quem está mais recente é o Papa Francisco. Acabamos de ver essa peça da presença dele em Fátima e sempre toca o coração vermos os gestos do Papa, assim, sempre tão afetuoso. Vimos que ele estava assim, né, com um certo cansaço, todo o sacrifício de estar com a sua mobilidade comprometida, mas certamente muitas mensagens ficaram no nosso coração que continuam, né, a reverberar nos nossos corações, da nossa mente ainda nesses meses, não é mesmo, professor? E assim, o que a gente poderia destacar dos pontos cruciais da visita do Papa Francisco a Lisboa e especialmente Fátima? Bom, em relação a Fátima, se calhar começamos pelo fim, começamos por Fátima. As várias visitas e peregrinações dos Papas a Fátima são a prova clara da autenticidade do fenómeno de Fátima. E, portanto, se dúvidas houvesse em relação ao fenómeno de Fátima, com a presença de tantos Papas aqui, fica claramente provado o autêntico milagre que ali está operado desde 1917 até aos dias de hoje. Falávamos há pouco também dos 5 milhões de peregrinos que visitam aquele lugar e que ali se refugiam junto daquela imagem de Nossa Senhora carregada de milhões de olhares e de milhões de desabafos dos seus filhos, que ali vão muitas vezes não tanto pedir, mas agradecer. E vimos também o Papa Francisco, agora recentemente, também ele a agradecer a Nossa Senhora e a dizer que aquele espaço que ali está, do santuário, aquele espaço da Capelinha das Aparições, aquela Nossa Senhora que ali está, e recuperando um pouco a ideia falar que o próprio Papa Francisco aqui nos deixou em maio de 2017, do Temos Mãe, e dá aquele grito de alma ali mesmo junto da imagem de Nossa Senhora e diz: temos mãe que nos acolhe, temos mãe que nos protege. E agora, de 2017 para 2023, ele diz também no 5 de agosto, diz claramente aqui: esta mãe tem a casa sempre aberta para todos, está sempre disposta, esta casa está sempre disposta a acolher todos, e repete a palavra todos, 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 sim, 3 vezes. E, portanto, um pouco já como tinha feito em Lisboa, que a Igreja era um espaço aberto para todos, todos, todos. E é fundamental também aqui, ao mesmo tempo que falamos nesta questão da Igreja aberta a todos e a questão da mensagem evangélica do acolhimento, e que nós vimos isso espalhado por todas as regiões do país, quer dizer, da aldeia mais pequenina, sim, de lá do interior do norte do país até à maior cidade do litoral. E nós vimos essa mensagem do acolhimento, quer dizer, as pessoas e as famílias que acolheram os estrangeiros, que acolheram os jovens que vieram de fora e que foram recebidos como se membros da família se tratassem. E, portanto, o próprio Papa também dá essa mensagem, agradece por um lado aos portugueses essa mensagem do acolhimento, recordando ao mesmo tempo aquilo que faz parte da identidade portuguesa, da questão do acolhimento e de levar novos mundos ao mundo, de levar a mensagem evangélica para todos os lugares do mundo. E aqui temos obrigatoriamente que recuar quase 500 anos e colocar Portugal como o espaço da globalidade e o espaço de abrir tudo ao mundo e sempre abertos, mas ao mesmo tempo essa questão do acolhimento e essa mensagem do todos, todos, todos está também relacionada com a questão de Fátima, com a mensagem de Fátima de 1917, em que, para ser um espaço aberto para todos, nós também precisamos de nos converter, precisamos da conversão, precisamos da oração e precisamos, acima de tudo, de mudança de vida. E foi também, no fundo, isso que o Papa Francisco aqui veio fazer, e baseando-se na mensagem de Fátima, quer dizer, que era preciso corrigir, e como disse Nossa Senhora, é preciso rezar o terço, é preciso emenda de vida, é preciso conversão e a penitência,
para quê? Para que o mundo fique melhor. O Papa Francisco fez isso em relação aos jovens. Mais de 1 milhão de jovens que aqui estavam em Portugal e outros milhões que acompanhavam através das redes sociais e através da comunicação social. Ou seja, a vida só faz sentido com esta questão do acolhimento, sim, com esta questão do abrir os braços para toda a gente, mas ao mesmo tempo também como um compromisso para a mudança e para a conversão. Porque o mundo muda, sim, a sociedade muda, sim, se nós também estivermos dispostos a cada um de nós fazer o seu trabalho de mudança. E, portanto, essa mensagem foi claramente entendida, julgo, por todos os jovens e seguramente que se há jovens com esta garra, com este sinal, a dar este sinal de esperança, há garantia de presente, mas também a certeza de um futuro. E, portanto, quando há pouco a Graciele falava na primeira parte da nossa conversa, em que os jovens diziam claramente nós somos os jovens do Papa, quer dizer, os jovens do Papa fazem sentido se levarem essa esperança e essa mobilização e essa capacidade de mudança. E quem mais do que os jovens tem capacidade de mudar e de se alterar e de arrastar também através do exemplo. E, portanto, é isso que se espera desta ainda recente viagem do Papa Francisco e que devemos aproveitar na medida em que tivemos esta Jornada Mundial da Juventude aqui com o Papa Francisco em 2023. Eu, sem querer ser pessimista, mas nós cristãos temos a obrigatoriedade de ser ao mesmo tempo realistas, mas também otimistas. Aqui, sem querer ser pessimista, dificilmente a nossa geração voltará a receber uma Jornada Mundial da Juventude. Sim. Mas isso não nos deve de forma nenhuma levar a uma dose de pessimismo, quer dizer, é com esperança que devemos agarrar isso e, acima de tudo, esperar que os próximos jovens e as próximas gerações façam também essa experiência da Jornada Mundial da Juventude, não em Portugal, claro, mas noutros lugares do mundo, e prova clara da universalidade da cristandade e, portanto, que está distribuída por todos os lugares do mundo. Portanto, na próxima será em Seul. Sim, e, 2027. Portanto, depois aguardemos pelas próximas, não é? Portanto, e que essa mensagem do acolhimento e da conversão e da mudança seja para levar. E uma das coisas que me chamou a atenção na jornada, assim, primeiro, para desespero de nós jornalistas, ele não seguia a íntegra do discurso escrito, preparado, assim, foi praticamente todos os discursos dele, ele leu somente uma parte e depois foi tudo espontâneo, mas também para dizer dessa característica forte de Francisco, da espontaneidade, mas eu vejo isso também, claro, como muito positivo, porque em muitos momentos ele queria falar diretamente ao jovem, ele queria ser ele mesmo espontâneo, queria falar diretamente, como o senhor recordou de que diversas vezes ele repetiu todos, todos, todos. Então, isso me chamou bastante a atenção, assim, porque a gente toda hora diz, o Papa não está seguindo, não está seguindo o roteiro, mas, claro, a gente comunica do mesmo jeito a mensagem dele, porque a gente quer preparar o texto antes e tudo mais, mas chama atenção por isso, por ver que ele queria falar assim, diretamente com os jovens. Assim, o Papa Francisco, desde há 10 anos, portanto, ele foi eleito Papa em março de 2013, e, portanto, ele tem sido claramente o Papa da surpresa. Sim. E, portanto, como Papa da surpresa, ele gosta de surpreender a toda a hora e a todo o instante. Ao mesmo tempo que nós vimos, e agora ouvindo a Graciele e recordando as imagens que ainda agora aqui passaram, quer dizer, o Papa Francisco, ele tinha a ambição, e uma ambição portanto, uma ambição na medida em que a ambição em si mesma é boa, a ambição dele era ser um simples pároco de aldeia. Ou seja, ele queria ser um pároco para lidar de perto com as famílias, com as pessoas de perto, e ele percebe que, com essa ambição de ser pároco de aldeia, conseguiu levar para o Vaticano um Papa de aldeia, ou seja, um Papa que se dá com toda a gente, um Papa que não liga a protocolos, um Papa que não está preocupado em seguir aquilo que os outros lhe dizem, mas é um Papa que gosta de ser genuíno e gosta de ser autêntico. Ele percebe que um líder da Igreja Católica não é para estar lá longe, para seguir os protocolos e para seguir tudo aquilo que está estipulado por outros, mas o Papa é um líder para ser tocado, para as pessoas abraçar, para as pessoas sentir, e ele próprio gosta de
tocar nos outros e gosta também ao mesmo tempo de ser tocado. Ou seja, ali quando nós vimos aqueles jovens a tentar agarrar o Papa, algumas vezes não eram os jovens que o agarravam, era ele que ia ter com eles e que lhes passavam um afago na cara e, portanto, e que os cumprimentava e que lhes apertava a mão, apesar das muitas dificuldades físicas com que nós o vimos aqui em agosto. Mas isso não o impediu, do alto dos seus 86 anos, de contactar com as pessoas e de estar de perto com as pessoas. E, portanto, é este lado da humanização que o Papa traz, por um lado, e que associa à própria Igreja, ou seja, há aqui também uma mensagem clara e uma mensagem, no fundo, pastoral, para os sacerdotes, para os membros da hierarquia da Igreja Católica, não apenas aqui em Portugal, mas também para fora, para a Igreja Universal, no sentido de se aproximarem das pessoas. Ou seja, já não chega a ter a Igreja aberta para todos, é preciso ir buscar as pessoas e trazê-las para dentro da Igreja. É preciso ir agarrar nas pessoas e atraí-las para a Igreja. Sim. E isso atrai, sim, com gestos de humanidade, e o Papa Francisco dá esse exemplo. E, portanto, no fundo, há pouco perguntava à Graciela, a propósito de mensagens fortes que os Papas aqui deixam, e neste caso muito particular, o Papa Francisco. Eu acho que o gesto mais forte que ele aqui nos deixa é desta humanização da Igreja, mas uma Igreja que é acolhedora, uma Igreja que é aberta para todos, sim, mas ao mesmo tempo também uma Igreja exigente. Uma Igreja exigente no sentido da conversão e da mudança. Sim. Porque se é para continuar tudo tal qual como está e para só dar beijos e abraços, então a Igreja, essa não faz particular sentido. Portanto, é preciso uma Igreja que também contribua para a mudança de comportamentos, para a mudança de atitudes e para a construção de uma humanidade mais, e perdoem-me a expressão, uma humanidade mais humana, uma sociedade mais humana. E esse é o gesto, ou tem sido o gesto fundamental ao longo de todo este pontificado do Papa, ao longo destes 10 anos, do Papa Francisco, e que ele também aqui deixou, já o tinha feito em maio de 2017 e voltou a deixar também agora recentemente, em agosto de 2023, e portanto isso parece-me o mais relevante desta histórica, uma vez estamos também a falar de história, desta histórica passagem do Papa, desta nova histórica passagem do Papa Francisco aqui por Portugal e por esta primeira iniciativa da Jornada Mundial da Juventude aqui no nosso território, neste Portugal, terra de Santa Maria. Não é? Portanto, e desde há séculos que é assim conhecido, portanto, terra de Santa Maria, e que o Papa Francisco também também quis reafirmar. E justamente a presença dos papas aqui reafirma assim, Portugal como terra de Santa Maria? Claramente. Aliás, em Portugal, em qualquer igreja, sem querer recuar ao passado, basta, aliás, nos dias de hoje, as pessoas, pelo menos os portugueses, aquilo que fazem ou que têm em casa é rara a casa onde não há uma estampa de Nossa Senhora, uma medalha de Nossa Senhora ao peito, uma pagela de Nossa Senhora nas carteiras das senhoras, aqui mais nas carteiras das senhoras, uma rua com o nome de uma invocação mariana, seja ela da Conceição, seja ela do Rosário, seja ela de Lourdes, seja ela de Fátima. E na frente das casas, os azulejos, sempre com a imagem de Nossa Senhora, São José ou algum outro santo. Exatamente. E, aliás, até mesmo nas próprias ruas e nos jardins das pessoas, os nichos, aquilo que nós chamamos aqui em Portugal, os nichos de Nossa Senhora, com uma imagem de Nossa Senhora, os nichos que se encontram um pouco por todas as praças e avenidas dos bairros e dessas ruas todas das cidades e das aldeias, e que em maio, especialmente em maio, nos dias 12 e 13 de maio e depois nos dias 12 e 13 de outubro, juntam multidões enormes que saem de suas casas e que enchem as ruas, as praças, as avenidas de aldeias, de cidades, de distritos e, portanto, tudo em profunda devoção mariana a Nossa Senhora, que, aliás, é uma coisa que às vezes impressiona, se nós temos a fraca participação e a fraca assistência às missas dominicais, e isso é uma evidência que nós temos que reconhecer, mas ao mesmo tempo impressiona como nos meses de maio, em particular as datas do 12 e 13 de maio e depois o 12 e 13 de outubro, as multidões que não vão à missa durante o ano todo, mas naqueles dias, em maio e em outubro, estão na rua junto dos andores de Nossa Senhora, com a sua vela na mão na altura da procissão das velas, e é uma coisa absolutamente impressionante, quer dizer, fazem verdadeiros mares de velas e mares de chamas
que inundam todas as ruas e todas as praças das cidades. Isso é uma coisa impressionante, quer dizer, por vezes até comove até às lágrimas assistir àqueles verdadeiros espetáculos de luz. Isso é uma coisa impressionante, ou seja, prova clara de Portugal, terra de Santa Maria. Portanto, era a pergunta que a Graciela me colocava. E, aliás, isso é desde os inícios da nacionalidade. Portugal era terra de Santa Maria. Portanto, todos os espaços, isto, não sei se temos tempo ou não, senão isto daria mais um programa, Sim. Portanto, mas desde os inícios, portanto, o território que hoje chamamos Portugal foi reconquistado, portanto, começou através da célebre Reconquista Cristã, ou seja, tudo isto eram espaços que estavam dominados pelo Islão e, portanto, pelos muçulmanos. E os cristãos que eram reduzidos, portanto, era um número reduzido que estava só bem no norte da Península Ibérica e que começa um célebre processo da Reconquista Cristã, sem isto querer parecer uma aula de história, mas começam a reconquistar todos os espaços e a expulsar os mouros para o sul. E, portanto, e cada espaço que era conquistado, para assinalar a reconquista, aquilo que eles faziam de imediato era uma invocação a Nossa Senhora e colocavam ou uma igreja, ou uma capela, ou uma ermida, ou então em espaços maiores, em cidades maiores, colocavam a Sé Catedral de invocação a Nossa Senhora. Foi assim com Santa Maria de Braga, com Santa Maria no Porto, por exemplo, ainda hoje é a cidade da Virgem, a Civitas Virginis, a da invocação de Nossa Senhora da Vendôma. E isso pelo país, por todo o país fora, e ao longo da história, sempre que alguma dificuldade ocorria, os portugueses de imediato recorriam a Nossa Senhora e à proteção maternal de Nossa Senhora. Aliás, não é por acaso que desde 1640 os reis portugueses deixam de usar a sua coroa, significando com isso que a rainha e padroeira de Portugal era Nossa Senhora. Nossa Senhora. E, portanto, mas é melhor ficar isso. E depois tudo isto é coroado com Fátima em 1917, portanto, com a aparição de Fátima e da Nossa Senhora. Então, nós vemos assim toda a história de Portugal muito ligada à Nossa Senhora, mas estamos quase a encerrar o nosso programa, porque muitos assuntos teríamos para falar da presença dos papas em Portugal, mas fazendo um apanhado de algumas coisas que nós falamos agora nesse segundo bloco. Cada papa que veio foi num determinado contexto da história de Portugal e mundial. E falando agora, a presença do Papa Francisco nessa altura, século XXI, e nessa altura também da Igreja de sinodalidade, a Jornada Mundial da Juventude, que não pode ser um evento que se esgota em si. Então, o que se pode esperar daqui para frente, a partir da visita do Papa, pensando também falavas há pouco assim, de um esvaziamento das missas dominicais, população envelhecida, jovens também que enfrentam seus inúmeros desafios. Então, o que se pode esperar? O que a Igreja poderia, neste contexto agora, ainda sob o clima, o entusiasmo da Jornada Mundial da Juventude, pensar assim, das palavras de Francisco, da presença, tudo que foi a JMJ para a juventude de Portugal? Bom, a juventude é claramente o futuro. E, portanto, quando se fala para os jovens, nós estamos a ver não só a garantia de presente, mas a certeza de um futuro. E a vivacidade com que os jovens acolhiam a mensagem do Papa e a presença do Papa aqui em Portugal, dá-nos a esperança de que as coisas seguramente que correrão melhor do que até agora. Aliás, mal seria se assim não fosse. Agora, evidentemente que há muita coisa a fazer, seguramente que há. Se cada um tiver a preocupação de cumprir com a indicação que foi dada pelo Papa Francisco, a mensagem do acolhimento, a mensagem da conversão e mudança de vida, eu julgo que nós poderemos todos juntos, os mais jovens e os menos jovens, os com responsabilidades na hierarquia da Igreja e aqueles com menos responsabilidades na hierarquia da Igreja, contribuir para esse mundo melhor e para essa Igreja melhores também. Agora, sem que se exclua ninguém, mas que haja esta preocupação de que só é possível fazer parte deste grande universo da Igreja Católica se estivermos dispostos a dar o nosso contributo e a dar o nosso papel de ajuda e de mudança.
Agora, se as pessoas realmente forem à Jornada Mundial da Juventude e agora se fecharem outra vez em casa à volta das redes sociais, à volta do Facebook e do Instagram, pode ser um meio de evangelização. Aliás, eu vi isso com muito agrado, quer dizer, as redes sociais ficaram completamente inundadas durante o mês de agosto, inundadas com belíssimas fotografias, com belíssimas imagens da Jornada Mundial da Juventude, quer dizer, como ficar indiferente, por exemplo, perante aquela imagem que, usando uma linguagem atual, viralizou pelas redes sociais, não só em Portugal, mas no mundo inteiro, com um jovem que estava numa cadeira de rodas, que não conseguia ver o Papa e que todos os jovens se mobilizaram, todos aqueles que ali estavam à sua volta, para levantar a cadeira de rodas e para que o garoto conseguisse ver lá embaixo o Papa Francisco. E, portanto, são estes pequenos gestos feitos com a juventude que nos garante, ou que nos dá pelo menos a esperança de que as coisas irão mudar e que as coisas se irão alterar com estes bonitos gestos de humanidade. E sem esquecer, naturalmente, algumas das frases que o Papa aqui deixou, particularmente aquelas 3 palavras, todos, 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 a ideia do acolhimento, que é profundamente, por um lado, relacionado com a mensagem evangélica do acolher e acolher todos e saber receber todos, mas também profundamente ligado com aquilo que é a matriz cultural, civilizacional de Portugal, quer dizer, que fomos e continuamos a ser um país de chegadas e de partidas, isto ao longo de séculos, continuamos a ser um país de acolhimento e esperemos que assim continue, não apenas aqui para Portugal, e uma vez estamos a falar da questão ainda da Jornada Mundial da Juventude, para toda a juventude que aqui esteve, dos vários lugares e dos vários espaços do mundo, que também leva essa mensagem do acolhimento e de uma igreja aberta para todos. Olha, muito gosto de receber o professor aqui no nosso programa. Teríamos muito ainda o que falar para cada vez mais reafirmarmos Portugal como terra de Santa Maria. Então, nós ficamos por aqui. Continue a acompanhar a programação da TV Canção Nova, também o nosso canal no YouTube, e lá tem a playlist Manhã Viva, onde estará também esse programa e todos os outros programas Manhã Viva. E agradecemos, claro, sempre de forma especial o nosso benfeitor, porque se cá estamos, se evangelizamos através dos meios de comunicação, é graças às suas mãos generosas. Um bem-aja, bom dia e até a próxima. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.